Se você mexe com rádio amador e um dia captar um sinal vindo de um farol que foi desativado há 50 anos, faça um favor a si mesmo. Desligue o equipamento e não escute até o fim. Porque a pessoa que vou te contar sobre hoje escutou até o fim. E uma das vozes que saiu daquele rádio disse o nome dela. Essa é a segunda história dessa série sobre frequências que não deveriam existir mais. Se você não viu o primeiro episódio, recomendo muito assistir depois desse, porque as duas histórias, no fim, se conectam de um jeito que vai te deixar com um arrepio na nuca. Mas por enquanto, vamos para o Farol. A cidade que vou chamar de Porto Fundo fica numa parte da costa onde o mar é violento boa parte do ano. Não é um lugar turístico. É um lugar de pescador, de gente que trabalha duro e que conhece cada pedra daquela praia. E a uns 15 quilômetros da costa, isolada, fica uma ilha pequena chamada Ilha do Corvo. Nela existia um farol. Foi construído no início do século XX, funcionou por décadas guiando embarcações e foi desativado oficialmente em 1974, depois de um acidente que a prefeitura da época nunca explicou direito. Os documentos que sobraram falam só em falha estrutural e risco à segurança do operador. Nada muito além disso. De lá para cá, o farol ficou largado. Ninguém vai até a Ilha do Corvo. As correntes ao redor dela são traiçoeiras e os poucos pescadores mais velhos da região dizem que evitam passar perto dela depois que o sol começa a baixar. Isso não é superstição de livro, é conversa de gente que vive do mar e que aprendeu, na prática, a respeitar certos lugares. Agora entra o nosso personagem principal dessa história. O nome dele era Ricardo. Tinha uns 58 anos e desde jovem gostava de rádio amador. Isso, para quem não conhece, é basicamente um hobby onde a pessoa monta um equipamento de rádio e fica captando e conversando com outras pessoas em frequências abertas, muitas vezes bem longe, em outros estados, às vezes até em outros países. Ricardo tinha isso como paixão desde adolescente. Ele morava sozinho numa casa simples na parte alta de Porto Fundo. Tinha uma antena enorme no telhado que os vizinhos até brincavam e parecia coisa de filme de ficção científica, e passava boa parte das noites escutando frequências, catalogando o que ouvia num caderno velho, conversando com outros operadores espalhados pelo país. Uma noite de outubro, ele estava fazendo o que sempre fazia, passando o dial devagar, tentando pegar algum sinal novo. E foi aí que ele parou numa frequência que, segundo o próprio caderno dele, nunca tinha usado antes. Uma frequência estranha, fora do padrão comum de rádio amador, mais parecida com as antigas frequências marítimas que eram usadas por faróis e embarcações décadas atrás. No começo, só tinha a estática, aquele chiado comum. Ele quase mudou de canal. Mas então, no meio do barulho, ele ouviu algo que parecia uma voz. Bem fraca, cortada, mas era uma voz humana. Ele aumentou o volume, ajustou a frequência com cuidado, tentando sintonizar melhor. E aí a voz ficou mais clara. Era um homem, com uma respiração pesada, meio ofegante, repetindo a mesma frase várias vezes. Alguém está me ouvindo? Aqui é o farol. Preciso de ajuda. Ricardo, claro, achou que era algum tipo de brincadeira. Existe gente que faz esse tipo de pegadinha em rádio amador, principalmente perto de datas como Halloween. Então ele respondeu, meio de sacanagem, perguntando quem estava do outro lado. A resposta demorou uns bons 10 segundos. E quando veio, não foi bem uma resposta à pergunta dele. A voz simplesmente continuou falando, como se não estivesse ouvindo Ricardo, como se estivesse presa num loop, repetindo a mesma mensagem de socorro, só que dessa vez com mais detalhes. Aqui é o farol da Ilha do Corvo. A luz apagou. Não consigo sair. Por favor, alguém avisa minha família. Ricardo sentiu um arrepio, mas ainda tentava se convencer de que era só uma gravação antiga, talvez algum sinal que ficou preso em alguma faixa de frequência por interferência atmosférica, coisa que acontece de vez em quando com o rádio. Existe até um fenômeno real chamado de eco de longo atraso, onde sinais de rádio antigos parecem voltar depois de anos, por causa da forma como as ondas se comportam na atmosfera. Ele se agarrou nessa explicação porque era a única que fazia sentido para ele. Só que aí veio a parte que mudou tudo. A voz parou de falar sobre o farol e começou a dizer nomes, um por um, devagar, como se estivesse lendo uma lista. Marcos Aurélio Souza, Beatriz Ferreira Lima. Um menino, o nome dele é João Pedro.
Ricardo reconheceu os 2 primeiros nomes na hora. Marcos Aurélio era o dono do mercado perto da casa dele, um homem que ele cumprimentava quase toda semana. Beatriz era professora na escola municipal, dava aula para o filho de um vizinho. E o nome do menino, João Pedro, ele lembrou depois de pensar um pouco, era o neto de Beatriz, uma criança de uns 8 anos que ele tinha visto brincando na praça poucos dias antes. O problema é que essas 3 pessoas estavam vivas, perfeitamente vivas, andando por Porto Fundo naquele exato momento. Não fazia sentido nenhum uma transmissão vinda supostamente de 1974, de um farol desativado há 50 anos, estar falando o nome de pessoas que nem tinham nascido naquela época. Ricardo desligou o rádio ali mesmo. Ficou sentado no escuro por um bom tempo, tentando entender o que tinha acabado de escutar. Ele é uma pessoa cética, sempre foi. Então a primeira teoria dele foi que alguém estava mexendo com ele. Talvez um outro operador de rádio da região, sabendo dos nomes das pessoas da cidade, estivesse fazendo uma pegadinha elaborada. Só que isso não batia com a qualidade do sinal, com o jeito que a voz soava, cheia de estática de verdade, com aquela textura de transmissão antiga que é bem difícil de fingir sem equipamento muito específico. Na noite seguinte, ele voltou para a mesma frequência. Dessa vez levou um gravador, porque queria ter prova do que estava acontecendo, caso fosse realmente algo fora do normal. A transmissão voltou, quase no mesmo horário da noite anterior. Só que dessa vez a voz estava diferente, mais desesperada. E não era mais só um homem falando. Dava para ouvir, ao fundo, o que parecia ser outras vozes, mais fracas, como se tivesse mais gente ali, presa junto com aquele primeiro homem. A luz não acende. Está tudo escuro aqui. Eles não vão saber onde estamos. E de novo veio a lista de nomes. Só que dessa vez tinha mais nomes que antes, e um deles chamou muito a atenção do Ricardo. O próprio nome dele, Ricardo Nogueira Batista. Ele parou o gravador na hora. Ficou paralisado por alguns segundos, o coração acelerado, tentando entender como uma transmissão de um farol desativado há 50 anos podia estar dizendo o nome completo dele, um nome que nem é tão comum assim. A partir dali, Ricardo decidiu que precisava entender o que estava acontecendo, mesmo com medo. Ele foi atrás de registros antigos da prefeitura sobre o farol, tentando descobrir o que realmente tinha acontecido em 1974. Levou alguns dias, teve que pedir ajuda de um conhecido que trabalhava no arquivo público da cidade, mas conseguiu achar um relatório antigo, meio apagado, meio difícil de ler. O relatório contava que, em 1974, 3 funcionários trabalhavam no farol da Ilha do Corvo. Uma tempestade forte atingiu a região numa noite de setembro e a luz do farol apagou bem no meio da tempestade. Os 3 operadores tentaram consertar o mecanismo, mas por algum motivo que o relatório não explica direito, ficaram presos dentro da estrutura. Um barco de resgate tentou chegar até a ilha, mas o mar estava impossível de atravessar. Quando finalmente conseguiram chegar, 2 dias depois, os 3 homens já não estavam mais lá. Os corpos nunca foram encontrados. A conclusão oficial foi que eles tentaram nadar até o continente durante a tempestade e se afogaram no caminho. Só que tinha uma nota no fim do relatório, escrita à mão, que dizia o seguinte: moradores locais relataram ter escutado, nas semanas seguintes ao acidente, vozes vindas da direção da ilha durante a noite, mesmo com o farol completamente desligado e sem ninguém morando lá. A prefeitura, na época, preferiu não investigar mais a fundo e simplesmente fechou o caso. Ricardo ficou obcecado depois disso. Ele queria entender por que, 50 anos depois, aquela frequência tinha voltado a transmitir e por que ela estava citando nomes de gente viva, incluindo o dele mesmo. Ele passou a noite seguinte de novo grudado no rádio e dessa vez a transmissão veio diferente. Não era mais só uma lista de nomes ou um pedido de socorro repetido. Era como se a voz estivesse tentando se comunicar de verdade com ele. Você está ouvindo, não está? Precisamos que alguém venha até aqui. A luz precisa acender de novo. Ricardo, tomado pelo medo, mas também por uma curiosidade que ele não conseguia controlar, respondeu de volta. Perguntou quem era, o que tinha acontecido com eles, porque estavam citando nomes de pessoas vivas. A resposta que veio foi a parte mais pesada de toda essa história. Não sabemos quanto tempo já passou. Achamos que ainda é 1974.
Os nomes que falamos são de quem vai vir depois de nós, de quem também vai ficar preso aqui, se a luz não acender. Foi nesse momento que Ricardo entendeu, ou pelo menos começou a entender, o que realmente estava acontecendo naquele farol. Não era simplesmente um eco do passado repetindo uma tragédia antiga. Era algo muito mais estranho. Como se o tempo dentro daquele farol estivesse quebrado, como se aquelas 3 pessoas ainda estivessem vivendo o momento do acidente, presas num loop, e de alguma forma conseguissem enxergar pedaços do futuro, incluindo pessoas que ainda iam nascer ou que ainda estavam vivas na cidade. E o pior, parecia que, de algum jeito, a lista de nomes não era aleatória. Era como se fosse uma lista de pessoas que, de alguma forma, tinham uma ligação com aquele lugar, uma ligação que ainda ia acontecer no futuro delas. Ricardo não aguentou mais só escutar. Ele decidiu ir até a Ilha do Corvo pessoalmente, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que os pescadores mais velhos evitavam aquele lugar. Ele conseguiu convencer um pescador conhecido dele, um homem chamado Osvaldo, a levá-lo até lá numa manhã de mar mais calmo. Quando chegaram, o farol estava exatamente como as fotos antigas mostravam, só que tomado pelo tempo. Pintura descascada, ferrugem em tudo, a porta de entrada quase caindo aos pedaços. Osvaldo ficou esperando no barco, disse que não ia entrar de jeito nenhum, e Ricardo, com o coração na mão, entrou sozinho. Lá dentro, o cheiro era de mofo e maresia misturados, um cheiro pesado, difícil de descrever. A escada que levava até o topo do farol estava enferrujada, rangendo a cada passo. Ricardo subiu devagar, com uma lanterna, gravando tudo no celular para ter prova do que estava vendo. Quando chegou no topo, onde ficava a lâmpada principal do farol, ele viu algo que não esperava. O mecanismo da luz, que deveria estar completamente destruído depois de 50 anos abandonado, parecia estranhamente conservado, como se alguém, ou alguma coisa, ainda cuidasse daquilo. E no chão, perto do mecanismo, tinha um caderno velho, com as páginas amareladas, mas ainda legível. Ele abriu o caderno e viu que era um registro de turno, do tipo que os operadores de farol antigamente preenchiam todo dia, anotando o horário que ligavam a luz, o clima, qualquer problema técnico. A última página preenchida era de setembro de 1974, e a letra ficava cada vez mais tremida conforme as anotações avançavam, até que a última frase, escrita de um jeito quase legível, dizia: "A luz não vai apagar de novo. Vamos garantir isso, custe o que custar." Ricardo sentiu um frio na espinha ao ler aquilo. E foi nesse instante que ouviu, vindo de algum lugar lá embaixo na estrutura do farol, passos. Passos lentos, pesados, subindo escada de ferro na direção dele. Ele não esperou para ver quem, ou o que, estava subindo. Desceu correndo, quase caindo 2 vezes na escada enferrujada, e saiu correndo até o barco onde Osvaldo esperava. Os dois voltaram para Porto Fundo mais rápido que o motor do barco permitia, sem trocar quase nenhuma palavra no caminho, os dois claramente abalados com o que tinha, ou não tinha, acontecido. Nas semanas seguintes, Ricardo parou de escutar aquela frequência. Ele guardou o rádio, parou o hobby por um tempo, tentando se convencer de que talvez fosse melhor deixar aquilo para trás. Só que, segundo ele mesmo contou depois para alguns amigos próximos, em algumas noites, mesmo com o rádio desligado, ele jurava escutar, bem baixinho, quase como um sussurro vindo de algum canto da casa, aquela mesma frase repetida: "A luz precisa acender de novo." E aqui é onde a coisa fica ainda mais pesada. Lembra dos nomes que a transmissão citou? Marcos Aurélio, o dono do mercado, Beatriz, a professora, e o menino, João Pedro. Meses depois de tudo isso, Marcos Aurélio desapareceu numa viagem de pesca sozinho, e o barco dele nunca foi encontrado. Beatriz teve um acidente de carro numa estrada perto da costa, numa noite de chuva forte, e sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. E o pequeno João Pedro, segundo relatos da própria família, começou a ter pesadelos recorrentes com o farol, mesmo nunca tendo ouvido falar da história antes. Ninguém sabe dizer com certeza se são coincidências, se é o peso da sugestão, ou se realmente aquela transmissão estava, de alguma forma, enxergando um pedaço do futuro daquelas pessoas. O que se sabe é que Ricardo nunca mais voltou àquela frequência por vontade própria. E o mais estranho de tudo, outros operadores de rádio da região
Em conversas online sobre esse caso, começaram a relatar terem captado sinais parecidos, vindos da mesma faixa de frequência, em datas completamente diferentes, sempre à noite, sempre com aquela mesma estática pesada de fundo. Se você mora perto do litoral, ou conhece alguém que mexe com rádio amador, talvez seja bom perguntar se eles já ouviram falar da frequência do farol da Ilha do Corvo. E se um dia você mesmo estiver mexendo no dial e ouvir uma estática diferente, com uma voz pedindo ajuda, talvez seja melhor não responder. Por quê? Como Ricardo aprendeu, algumas frequências não deveriam ser respondidas. Algumas luzes, talvez, precisem continuar apagadas. Se essa história te deu um arrepio, o primeiro episódio dessa série vai fechar o quebra-cabeça de um jeito que você não está esperando, então já deixa aberto para assistir em seguida.